Bom dia, louvado seja Deus que nós estamos na casa do nosso Pai, junto do povo do Senhor, para adorar aquele que é digno de honra, glória e louvor. Que alegria, meus irmãos, que alegria dividir mais um domingo com vocês. E nesse domingo nós iniciamos um mês muito especial para nós. O mês de fevereiro é o mês de aniversário da nossa igreja. No mês de fevereiro nós completamos 4 anos, irmãos. Como tem sido uma experiência marcante caminhar ao lado de cada um de vocês ao longo destes 4 anos. Como tem sido marcante experienciar ao lado de vocês crescimento, amadurecimento e firmeza na fé em Jesus Cristo. E nesse ano, diferente do ano passado, que nós convidamos um pastor para estar conosco em um domingo apenas, nesse ano nós pensamos em uma série para o mês de aniversário. Ao longo dos 4 domingos de fevereiro, nós refletiremos sobre uma série intitulada como Estamos Aqui. O nosso objetivo com esta série é apresentar àqueles que ainda não nos conhecem a fundo e relembrar àqueles que já caminham conosco, ou desde o início, ou por algum tempo, qual é o tipo de igreja que Deus está formando aqui na cidade de Andradas, através de nós. Qual é a identidade ou quais as características principais do DNA da nossa igreja, da igreja que Deus está formando aqui na cidade de Andradas. E para isso, então, nós vamos refletir sobre 4 assuntos juntos. O primeiro que nós iniciaremos hoje, nós falaremos sobre estamos aqui como igreja. Falaremos sobre o nosso DNA, os pilares que fundamentam a vida da nossa igreja aqui na cidade. No segundo domingo, nós refletiremos sobre estamos aqui para a cidade. Nós falaremos sobre o nosso desejo de servir a população da cidade de Andradas, para que as pessoas da cidade vivam bem e reconheçam o amor, a graça e o poder de Deus por meio da nossa igreja. No terceiro domingo, nós refletiremos sobre estamos aqui com uma missão. E aí então nós falaremos do desafio que temos de dialogar com a cultura, de transitarmos no meio da cultura, não só da nossa nação, da cultura brasileira, mas da cultura da nossa cidade e da cultura destes tempos, comunicando o Evangelho, para que por meio do Evangelho as pessoas da cidade comecem a ser transformadas. E pessoas transformadas transformam também uma comunidade e ressignificam uma cultura. Então, essa é a missão da igreja na terra, e essa é a missão da igreja evangélica em Andradas, aqui na cidade de Andradas. E por fim, no último domingo, nós refletiremos sobre, estamos aqui com uma mensagem. Falaremos sobre a mensagem que carregamos aqui na cidade de Andradas. Que nós não negociamos a mensagem para atrair as pessoas. Pelo contrário, nós enfatizamos a mensagem do Evangelho, porque nós cremos que é somente pelo Evangelho que vidas e famílias serão transformadas, salvas e serão levadas a Cristo com poder e com eficácia. E eu tenho pensado, meus irmãos, muito sobre como as pessoas têm visões diferentes a respeito da igreja evangélica em todos os lugares do mundo, no nosso país, mas especialmente aqui na nossa cidade. Eu tenho percebido, irmãos, que essa diversidade de visões a respeito do que é a igreja está relacionada completamente às experiências que as pessoas têm com a igreja. Ou seja, algumas pessoas definem a igreja com base nas experiências que tiveram com a igreja ou na igreja,
sejam elas boas ou ruins, ou com base nas experiências que ouviram falar de outras pessoas que tiveram algum tipo de experiência no meio da igreja. E nessas experiências, irmãos, elas nem sempre são boas. Por quê? Porque existem pessoas que passaram por abusos, que sofreram com o autoritarismo, que foram enganadas, que foram extorquidas financeiramente dentro das igrejas, e eu lamento profundamente por isso, porque sem dúvida alguma isso aconteceu e acontece. Só que por outro lado, as experiências nem sempre são ruins, porque existem pessoas que foram profundamente amadas na igreja, que foram profundamente cuidadas na igreja, que foram profundamente ensinadas, pastoreadas, curadas e restauradas no meio da igreja. E essas sim deveriam ser as experiências que as pessoas carregariam como marcantes no dia a dia com a igreja de Jesus Cristo. E pensando então nessas experiências, nós, a Igreja Evangélica em Andradas, é instigada a pensar sobre que tipo de igreja nós estamos sendo ao longo destes 4 anos aqui na cidade. Qual é a igreja que eu e você estamos compondo, fazendo parte, nos 4 anos que nós temos aqui na cidade de Andradas? Quais são as experiências que marcam aqueles que entram por aquelas portas ali? Quais são as experiências que marcam aqueles que convivem conosco no dia a dia? Quais são as experiências que marcam aqueles que andam ao nosso lado no trabalho? Quais são as experiências dos nossos vizinhos com a igreja evangélica em Andradas? Quais são as experiências que têm marcado aqueles que conhecem a cada um de nós que fazemos parte da igreja evangélica em Andradas? Mas acima de tudo, nós somos instigados a responder: qual é a igreja que Deus quer que nós sejamos aqui na cidade? Qual é a igreja que Deus está formando e que Deus quer formar aqui na cidade de Andradas? E para a gente refletir sobre isso, irmãos, eu quero que vocês abram comigo o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 42 a 47. Atos capítulo 2, versículo 42 ao versículo 47. A palavra de Deus diz assim, e eu faço a leitura na tradução NVI, então ouça com fé a palavra de Deus. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos orar. Deus, obrigado. Obrigado porque podemos cultuá-lo na beleza da tua santidade e podemos entregar ao Senhor o culto que o Senhor merece e a expressão do que o Senhor já tem feito na nossa vida ao longo da semana. Pedimos, Deus, que neste tempo específico, o
o Senhor nos acalme, acalme as nossas mentes, acalme os nossos corações, que possamos, Deus, ser penetrados, impactados, tomados por Tua palavra. Que o Senhor fale a nós coletivamente, mas que o Senhor fale também a cada um de nós individualmente. Que possamos estar sensíveis para entender a Tua voz e identificarmos o que o Senhor está falando a nós nesta manhã. Cremos que o Senhor faz isso quando a Tua palavra é aberta, lida e explicada e aplicada às nossas vidas. Por isso, Deus, que o Senhor conduza este tempo para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, de acordo com Lucas, que é o autor do livro de Atos, o livro de Atos é uma sequência do Evangelho de Lucas, é conhecido como o segundo Evangelho de Lucas, é a continuação do que Lucas havia relatado em seu Evangelho. De acordo com Lucas, nos capítulos 1 e 2, a igreja de Atos dos Apóstolos havia passado por dois mistos de situações. Primeiro, a igreja estava reclusa, porque Jesus havia acabado de morrer, ressuscitar, e agora havia aparecido a alguns dos seus discípulos. E a igreja se retraiu, porque Jesus aparentemente não estava mais com eles. Os judeus pressionavam esses ditos cristãos, e eles estavam em uma casa reunidos, orando, com um pouco de medo, mas também na expectativa de que Deus pudesse fazer alguma coisa, em obediência ao que Jesus havia dito. E aí então, no capítulo 2, nos primeiros versículos, aquele povo então recebe, é cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é derramado sobre todos aqueles que estavam naquela casa. Eles agora são revestidos do poder do alto. E aí, deu-se início à igreja primitiva, a conhecida igreja primitiva, ou a primeira igreja da história do cristianismo. E o derramamento do Espírito Santo na vida dos discípulos era como se Deus estivesse mostrando a eles que eles não iam conseguir cumprir a missão, cumprir a grande comissão na força do braço deles. Pelo contrário, eles precisavam de uma força externa, ou melhor, de uma força que viesse do alto, para os capacitar e os fortalecer e os encorajar e dar a eles ousadia para que eles cumprissem a difícil missão de propagar a Jesus Cristo, que viveu, que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e agora estava assunto aos céus e estava reunindo o seu povo que viveria para sempre, eternamente com ele. Então agora, cheios do Espírito Santo, esse povo começa a testemunhar em Jerusalém do Evangelho. E Pedro, cheio do Espírito Santo, realiza a sua primeira pregação. E na primeira pregação de Pedro, 3.000 novos crentes se achegaram à igreja de Atos, à igreja de Jerusalém. O versículo 41 diz: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então Deus tinha chamado Pedro para deixar de ser pescador de peixes para ser pescador de homens. Na primeira pregação de Pedro não é uma pescaria, é uma tarrafada. Pedro traz, por meio do Evangelho, 3.000 pessoas para pertencerem, para fazerem parte da igreja de Jerusalém. E agora então, esta igreja está sendo formada na cidade de Jerusalém.
E eles estão sendo formados não só para existirem como um templo, não só para existirem como um ajuntamento, não, mas para formarem um DNA, uma identidade de um povo alcançado por Cristo, por uma mensagem central da vida da igreja. Eles agora são moldados, são alinhados e refletem o DNA da igreja, refletem as características, as marcas da igreja e do povo de Jesus Cristo, e não só para Jerusalém, mas como diz o versículo 8 do capítulo 1, mas para toda Judéia e Samaria e até os confins da terra. Significa que o nascimento da igreja aqui no capítulo 2 de Atos é o pilar, ou são os pilares, as bases que fundamentariam todas as igrejas da existência do mundo inteiro. Desde lá, Jerusalém, a Samaria, que era ao redor, a Judéia e até os confins da terra, até hoje. Nós somos os confins da terra. Até os dias de hoje são as marcas que a igreja deveriam carregar. E olhando então para este texto, eu gostaria de refletir com vocês sobre quais são essas características da igreja que estava lá, sendo formada em Jerusalém e refletindo o DNA da igreja de Jesus Cristo em Jerusalém, e que também devem ser as características da igreja que está sendo formada aqui na cidade de Andradas. Quais são as características que devem compor, marcar a igreja evangélica em Andradas? E a primeira característica, meus irmãos, deve ser uma igreja que persevera no ensino e no aprendizado fiel da palavra de Deus. Percebam que não é só uma via de mão única, é uma via de mão dupla. No ensino e no aprendizado fiel da palavra de Deus. Lucas diz na primeira parte do versículo 42, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Todos aqueles convertidos que agora haviam se achegado à igreja de Jerusalém, eles vinham de algum tipo de tradição religiosa, assim como nós. Todos eles tinham seus pressupostos, todos eles tinham seus valores éticos, morais e religiosos, de certa forma, já formados. Todos eles já vinham de algum tipo de tradição e experiência religiosa. Ninguém chegava como uma carta em branco lá na igreja. Eram 3.000 pessoas, de lugares diferentes, tradições religiosas diferentes, costumes diferentes. E o grande desafio agora é com que essas pessoas fossem instruídas a viver como discípulos de Jesus. O grande desafio agora é jogar fora as coisas que já estavam dentro da mala do coração, dentro da alma, e serem tomados, serem ganhos pelo ensino dos apóstolos, que os ajudaria a viver como discípulos na cidade de Jerusalém. Então a mensagem que eles haviam ouvido de Pedro, que havia ganho o coração deles, que havia prostrado cada um deles aos pés da beleza, da majestade, da glória de Jesus Cristo, agora deveria fazer sentido no dia a dia comum deles, deveria fazer sentido na vida deles como cônjuges, deveria fazer sentido na vida deles como patrões, como funcionários, como filhos, como pais. Deveria moldar a maneira como eles lidavam com o dinheiro, com as finanças. Deveria moldar a maneira como eles lidavam com a sexualidade, com a língua, com o domínio da própria vida.
A mensagem do Evangelho que eles ouviram de Pedro, agora deveria moldá-los em todas as áreas do que diz respeito à vida e à existência humana. Agora, irmãos, a vida, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus deveria impactar todas as áreas da vida daqueles novos discípulos da igreja de Jerusalém. E como é que isso estava acontecendo ali? Como é que isso aconteceria ali? Os apóstolos se dedicavam em ensinar fielmente a palavra de Deus a esses novos crentes. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Os apóstolos se dedicavam a ensiná-los, mas como eu disse, essa dedicação era mútua. Não só os apóstolos se dedicavam a ensinar, mas eles também se dedicavam em aprender a doutrina dos apóstolos. Eles se dedicavam em aprender a palavra de Deus. Eles se atentavam, eles tinham fome da palavra de Deus. Eles queriam saber o que Jesus esperava deles agora, o que Jesus tinha para eles agora, na vida comum, na vida social, o que Jesus queria que eles vivessem em Jerusalém. A igreja era fundamentada, meus irmãos, por um ensino e um aprendizado fiel da palavra de Deus. E a igreja que Deus está formando aqui em Andradas, irmãos, também deve ser caracterizada por esta marca, pelo ensino e pelo aprendizado fiel da palavra de Deus. Nós queremos que a nossa igreja, que a igreja evangélica em Andradas, carregue em seu DNA esta marca. Uma igreja que ensina fielmente a palavra de Deus, mas crentes que se dedicam em aprender fielmente a palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ser uma igreja onde nós, os líderes, não levemos a palavra de Deus como brincadeira. Não levemos a palavra de Deus como mais um acréscimo. Não, nós precisamos ser uma igreja marcada por uma liderança que ama a palavra de Deus, que se submete à palavra de Deus, que deseja viver em conformidade com a palavra de Deus, que busca se sujeitar à palavra de Deus, e aí então que ensina fielmente a palavra de Deus. Nós precisamos ser marcados por isso. E nós precisamos ser marcados por uma congregação que enxerga isso e que anseia pela palavra de Deus. Assim como acorda com fome de tomar um bom café da manhã, acorda com fome e sede da palavra de Deus. Assim como acorda empolgado para ir para o trabalho ou para uma reunião entre amigos, acorda empolgado no domingo pela manhã para estar com a igreja, aprender a palavra de Deus. Nós precisamos ser marcados por isso. E se fizermos uma pergunta para nós hoje, o quanto temos nos dedicado para aprender a palavra de Deus em comunidade, junto dos nossos irmãos, nos cultos, nas reuniões? Qual será a nossa resposta? Qual será a nossa conclusão? O quanto temos desejado e nos dedicado a aprender a palavra de Deus junto da igreja de Deus? Irmãos, nós devemos nos lembrar que Deus derramou do seu Espírito sobre nós. Não foi para que a gente ficasse aqui na frente rodopiando, em pé pulando, gritando, tremendo e sapateando. Não! Deus derramou do seu Espírito sobre nós
para que nós fôssemos fortalecidos e encorajados para sermos moldados pelo ensino fiel da palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, por causa do Espírito Santo que habita em mim e que habita em vocês, nós podemos crescer espiritualmente, aprendendo juntos, crescendo juntos, porque o Espírito habita em nós. E quando isso acontece, meus irmãos, nós começamos a carregar as marcas da transformação que o Evangelho faz em nós. Quando nós nos colocamos em submissão à palavra de Deus, quando nós crescemos na palavra de Deus, o Evangelho, no poder do Espírito, transforma a nossa vida, o nosso coração, o nosso caráter. E aí nós começamos a carregar esta marca conosco, na vizinhança, no lar, entre amigos, no futebol, na oficina, em todos os lugares, essa marca de transformação está em nós. E aí todas as áreas da nossa vida começam a ser moldadas. Nós começamos a viver como discípulos de Jesus em todos os lugares, não só nos domingos na igreja, não só quando o pastor está vendo, ou quando o irmão está no mesmo local que a gente, não, nós começamos a viver como discípulos de Jesus em todos os lugares, em todas as áreas da nossa vida. E aí então, nós começamos a ser vistos como uma igreja marcada por um compromisso fiel com a palavra. Uma igreja marcada de um compromisso sincero com a palavra. A igreja que Deus está formando aqui em Andradas, meus irmãos, ela não precisa de mais entretenimento. Porque isso o mundo nos oferece e, infelizmente, muitas igrejas que se dizem evangélicas também oferecem muito entretenimento. Ela não precisa de mais autoajuda, porque isso as livrarias e a internet já estão cheios e, infelizmente, muitos púlpitos estão tomados por autoajuda. Mas a nossa igreja precisa da ajuda do alto, para que nós sejamos tomados pelo caráter de Cristo, para que nós sejamos moldados à semelhança de Cristo, para que nós saiamos e vivamos como discípulos de Cristo aqui na cidade. Essa é a igreja que Deus quer formar e está formando aqui, no meio da igreja evangélica em Andradas. As pessoas da nossa cidade eles precisam ter a experiência de conhecer uma igreja composta de pessoas comuns, como eu sempre digo aqui, comedores de feijão, como nós, encharcados da palavra de Deus, imersos na palavra de Deus, porque essas experiências sim vão refletir o caráter do Deus da palavra lá fora. Não tem como plantar uva e colher espinho. Se nós semeamos a palavra de Deus no nosso coração e na nossa vida, nós viveremos e frutificaremos conforme a palavra de Deus diz que acontecerá. É esse tipo de experiência que a nossa cidade precisa, com pessoas encharcadas da palavra de Deus. Esse tipo de experiência aponta para o Cristo que muda vidas e corações. Não aponta para um sistema religioso, não aponta para um tipo de uso e costume do que eu devo usar ou deixar de usar, ou se eu devo ter ou não uma barba, ou um brinco, ou uma tatuagem, ou qualquer outra coisa. Não aponta para isso. Aponta para vidas de pessoas comuns, que foram transformadas por um Jesus, por um Deus poderoso. E essa vida transformará vidas e corações. Mas a segunda característica da igreja deve ser uma igreja que tem prazer na comunhão. A igreja de Atos dos Apóstolos, aliás, a igreja de Jerusalém, ela se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão.
Eles não se importavam só com o estudo e aprendizado da palavra de Deus, mas eles também se importavam com a prática da palavra de Deus. Ortodoxia e ortopraxia caminhavam de mãos dadas. Um aprendizado fiel e ortodoxo da palavra, mas uma vida que reflete o aprendizado fiel e ortodoxo da palavra. Uma vida prática transformada pela palavra que eles aprendem. Eles viviam juntos, estavam em comunhão, estavam juntos por uma única causa, por causa de Cristo. E essa comunhão, meus irmãos, é de fato uma vida diária em comum. Inclusive os momentos que eles se reuniam para aprender a palavra de Deus, mas era uma vida comunitária, era um dia a dia juntos, era um caminhar juntos. Eles já tinham experimentado em suas tradições religiosas do individualismo, cada um faz por si, mas agora eles estão tendo a experiência de experimentar que cada um faz pelo outro. Eles estão tendo a experiência de não olhar somente para o seu umbigo, mas olhar para o próximo. Eles estão tendo a experiência de entender que o amor a Deus é refletido no amor e no cuidado do próximo. Não é uma comunhão parcial, como acontece nos contratos de casamento, como a Paulinha fez comigo, que ela é milionária e eu não sei ainda que ela é milionária. Mas ela fez comunhão parcial. Acho que ela está escondendo alguns milhões lá em João Pessoa, na Paraíba. Não é igual os contratos de comunhão parcial. Essa palavra comunhão é koinonia. Ela é tomada emprestada do mundo jurídico, do mundo de fato onde era uma comunhão total, exatamente como a comunhão do matrimônio, uma comunhão de divisão de vida em comum. Uma comunhão onde Jesus diz que nós somos um com Ele. É a comunhão total da igreja. É esse tipo de comunhão. É a comunhão que leva a confiança uns nos outros. É esse tipo de comunhão que eles viviam, meus irmãos. Nós precisamos cultivar o prazer na comunhão. Nós precisamos estar juntos. Assim como na igreja primitiva, nós somos pessoas completamente diferentes. Nós viemos de tradições familiares diferentes. Tivemos criações diferentes. Viemos de culturas religiosas diferentes. Contudo, o que nos une é muito maior do que o que nos diferencia. Nós somos unidos pela fé em Jesus, irmãos. Nós somos unidos porque Jesus morreu por nós. Jesus pagou um alto preço naquela cruz, nos comprou e agora fez de nós uma família. É por causa disso que nós caminhamos em unidade. Nós precisamos viver intensamente a comunhão e desenvolver aqui, no meio da comunidade, relacionamentos de confiança entre irmãos. Eu vou confessar aqui, meus irmãos, que para mim é um absurdo. Para mim é um absurdo os nossos melhores amigos não serem nossos irmãos da comunidade de fé. Para mim é um absurdo. Não tem problema nós sermos amigos do mundo inteiro, mas se nós pregamos uma comunhão que é total, não é parcial, como é que nós vivemos na superficialidade da comunhão na igreja? Como é que nós vivemos de sorrisinho de canto na igreja? Como é que nós vivemos de está tudo bem, e por 20, 30 anos está tudo bem? Nós precisamos de comunhão total. Nós precisamos desenvolver relacionamentos que os nossos melhores amigos sejam esses aqui, os nossos irmãos. Não só dentro das reuniões da igreja, mas fora, nos nossos encontros informais. E eu não estou falando que tem algum problema em nós termos amizades com todo tipo de pessoa, não tem nada a ver com isso. Mas é aonde senta à mesa o meu melhor amigo de infância, que não é cristão, senta à mesa o meu melhor amigo,
que foi comprado por alto preço, que tem caminhado comigo, que tem chorado as minhas lágrimas, que tem abraçado as minhas dores. E nós podemos testemunhar por meio da comunhão, em um mundo marcado pelo individualismo, nós podemos testemunhar de um amor que sobrepõe toda a nossa individualidade. Quando nós queremos andar ausentes, descanteados, nós nos colocamos como superiores àqueles que estão ali, na trincheira. Quando nós erguemos o nosso queixo e apontamos o nosso nariz para a lua, nós estamos mostrando que a comunidade não importa, que o que importa é a nossa vida. E seja como for, e o que for que precisa ser feito, eu vou fazer sozinho, porque eu não dependo de ninguém. Você entendeu o cristianismo errado, meu irmão e minha irmã. Se você pensa assim, talvez hoje o Senhor, no poder do Evangelho, precisa alcançar o seu coração. Você precisa ser convertido ao Evangelho de Cristo, que une as pessoas e não separa. Nós precisamos ser uma igreja que persevera na comunhão. E como pastor eu preciso falar com a igreja. Nós precisamos desenvolver relacionamentos sinceros aqui no nosso meio. Sim, nós somos uma igreja amável, uma igreja receptiva aos domingos. Mas de segunda a sábado nós somos uma igreja distante. E nós precisamos desenvolver relacionamentos sinceros e reais. É isso que a palavra de Deus está dizendo a nós hoje. É por isso que a palavra de Deus veio a nós nessa manhã, para nos chamar para mais perto, para nos chamar a viver um relacionamento real, sincero, verdadeiro, não uma comunhão parcial, que só é válida no domingo e depois no outro domingo, mas a comunhão total, de onde eu sei o que o meu irmão está vivendo na segunda-feira, e eu abraço ele na terça, e na quarta eu ligo para o outro, e alguém me liga, e abraça a minha luta, a minha dor, o meu sofrimento, ou a minha alegria. Nós precisamos ser intencionais para isso, porque nós temos tempo, dedicação e esforço para fazermos isso de segunda a sábado, com qualquer tipo de pessoa e em qualquer outro lugar. Mas para o reino de Deus não, porque vou perder tempo, eu já vejo eles no domingo, né? A vida comunitária não funciona assim. Se você pensa assim, meu irmão e minha irmã, quero falar com muita humildade, mas na autoridade da palavra de Deus, se arrependa. Se arrependa, se arrependa e volte à comunhão sincera com o povo de Deus, no poder do Espírito Santo. Essa é uma igreja marcada pelo poder do Espírito Santo. Não é a igreja que sapateia, faz pirueta, grita irracionalmente, não. É a igreja que caminha junto, que ama o seu irmão e que reflete o caráter de Cristo lá fora. A comunhão, ela é resultado do ensino e do aprendizado fiel da palavra de Deus. Então, uma igreja que aprende a boa doutrina é uma igreja que pratica a comunhão como boa doutrina. Nós precisamos ser marcados por isso. Mas nós aprendemos outra característica aqui do DNA da igreja de Jerusalém, que deve ser nossa também. Nós devemos ser uma igreja que adora e ora em comunidade. Ainda no versículo 42, ele começa dizendo: se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Aqui, meus irmãos, o partir do pão não está ligado a um encontro informal para tomar um café. O partir do pão está ligado a uma prática da igreja, a uma prática dos novos discípulos, a ceia do Senhor. Jesus havia deixado a ordenança da ceia para todos os discípulos. E todos os que criam eram batizados e passavam a fazer parte da comunidade cristã que estava em Jerusalém agora. E eles se reuniam para adorar a Deus e para cumprir a ordenança da ceia do Senhor. O ensino e a comunhão
resultavam então em uma adoração, em um culto vibrante, em uma adoração, em uma igreja que era marcada por um culto expressivo, um culto de entrega genuína. Eles eram cheios de vida na celebração do culto e da ceia do Senhor. Mas além da adoração no culto, eles eram fervorosos na oração comunitária. Perseveravam na doutrina, na comunhão, na oração, no partir do pão e nas orações. A vida da igreja aqui era marcada por desafios. A igreja aqui já começou sendo perseguida, já começou sendo descanteada da sociedade, deixada de lado na sociedade. Então eles não conseguiriam trilhar a jornada cristã sem a ajuda de Deus. Por isso eles se dedicavam às orações. Eles oravam juntos, porque eles dependiam mais de Deus do que das suas estratégias, da força do seu próprio braço, do conhecimento que tinham. Eles oravam juntos porque eles sabiam que só Deus podia ajudá-los a seguirem em frente na vida comunitária cristã. Eles saíam para enfrentar os desafios do mundo depois que juntos eles já tinham estado diante de Deus. Nós precisamos carregar essas marcas também enquanto igreja aqui na cidade de Andradas. Nós precisamos sim ser marcados por cultos vibrantes, irmãos, cultos alegres. É culto, é celebração, é adoração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Nós precisamos ter cultos sim, cheios de vida. Precisamos participar juntos e constantemente da ceia do Senhor. Afinal de contas, irmãos, o culto que nós prestamos no domingo aqui é resultado do culto individual de cada um, de segunda a sábado. Então vejam bem que o termômetro de Deus, não é do pastor não, o termômetro de Deus no culto é quando Deus olha e vê a nossa entrega. Ele sabe se nós o cultuamos de segunda a sábado, o pastor não sabe, os meus irmãos não sabem, mas Deus sabe, porque Deus está em todos os lugares. Deus sonda, como o Apocalipse diz, mentes e corações, e discerne todas as nossas intenções. Então Deus sabe se nós o adoramos em tudo que nós fomos ao longo da semana. E aí então Ele recebe a nossa adoração no domingo. Como é que nós temos entregado o nosso culto? Nosso culto tem sido aquele dia esperado da semana, onde nós enchemos dia a dia o nosso coração de desejo de Deus, de sede de Deus, e no domingo nós não negociamos, nós vamos à casa de Deus, junto do povo de Deus, ouvir a palavra de Deus. Como é que nós temos entregado ao Senhor o nosso culto aos domingos? Mas nós precisamos também, além de ser uma igreja marcada por cultos vibrantes, nós precisamos ser uma igreja marcada pelo compromisso da oração comunitária. A oração, meus irmãos, comunitária, nos lembrará da nossa limitação, da nossa impotência e da nossa pequenez, mas ela também nos lembrará da grandeza do nosso Deus, do poder do nosso Deus, da soberania do nosso Deus. Por meio da oração, o nosso coração é moldado a reconhecer quem somos e a reconhecer quem Deus é. Então a oração comunitária, ela proclama uma coisa que só o Evangelho pode fazer: reconciliação entre o homem e Deus. O nosso pecado não nos permitia mais que nos aproximássemos de Deus. Fomos separados de Deus, como a Bíblia diz, por causa do pecado.
Mas agora, em Cristo, por sua obra na cruz do Calvário, nós somos aproximados, reconciliados e podemos ir a Deus em adoração, no culto e em orações comunitárias. Temos um caminho aberto, um acesso livre a Deus. Nós precisamos ser marcados por compromisso e relacionamento com Deus. Talvez você até pense, mas pastor, você não sabe como é que é a minha semana. Você não sabe como é que tem sido a minha vida. Você não sabe. Mas eu sei, meu irmão e minha irmã. Eu sei, porque eu também vivo neste mundo real. Eu também enfrento desafios reais. Eu também luto batalhas reais. Meu coração também é realmente pecador, igual o seu. Então eu sei. Não só pela minha experiência, mas pela palavra de Deus eu sei. Porque nunca foi fácil ser igreja, meu irmão. Nunca foi fácil viver igreja. Nós estamos falando do início da igreja cristã, onde um povo não conseguia sair de uma casa, porque estava sendo oprimido por ser cristão. Então nunca foi fácil ser igreja. Em nenhum lugar, em nenhum momento da história, foi um mamãozinho com açúcar ou um melzinho na chupeta ser igreja. Não. Em todos os momentos da história e da vida da igreja, sempre foi um desafio ser e viver a igreja. Nós precisamos ser marcados por uma coisa que tem aqui, que é a chave de tudo na igreja de Atos: dedicação. Eles se dedicavam. Eles não iam lá porque eles estavam cheios de vontade de aprender a doutrina dos apóstolos, não. Eles não iam lá porque eles eram apaixonados pelos irmãos da igreja. Eles não iam nos cultos porque todo domingo eles estavam bem para ir no culto. Hoje eu não estou bem, vou descansar. Eles não faziam isso. Eles não iam orar só quando tinham vontade. A chave desses 4 pilares está na dedicação. Eles se dedicavam, eles se entregavam de corpo e alma, eles se esforçavam, eles doavam suas vidas àquilo, eles não negociavam, eles não brincavam de ser igreja, eles não brincavam de ser discípulos, eles não brincavam de ser cristãos, eles entregavam a vida pela causa de Cristo e pela causa do Evangelho. Nós precisamos ser marcados por dedicação. Dedicação. Precisamos ser marcados por priorizar o que Deus deseja que seja prioridade na nossa vida. Porque eu não sei como é que é lá em Vargem Grande, irmãos. Mas por aqui, muitos de nós somos marcados por priorizar aquilo que nós achamos que é bom, e não priorizar aquilo que Deus deseja que nós priorizemos. É dedicação, irmãos. Sim, quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não tem como seguir a Jesus parcialmente, impossível. A Bíblia diz que é impossível. Não tem jeito. Por quê? Porque não pode seguir a 2 senhores. Porque você vai amar um e vai ter que odiar o outro. E aquele que você se dedicar, você vai ter que deixar o outro de lado. Não podemos seguir a Deus e as riquezas do nosso coração, aquilo que é valioso para nós. Precisamos ser marcados por isso. Dedicação. A igreja que Deus está formando aqui em Andradas, a igreja evangélica em Andradas, deve ser marcada por dedicação. Nós juntos, irmãos, precisamos nos dedicar ao ensino, à comunhão, ao culto e às orações. Juntos, nós precisamos ser uma igreja equilibrada. Porque vocês percebem que tem gente que fala assim, olha, eu acho que eu vou em outra igreja, porque lá tem uma palavra mais sólida. Mas só que eu não gosto muito do louvor. Aí o outro fala, então eu vou na outra, porque a outra é adoração, louvor, podia ter só louvor, não precisava nem de palavra. Aí o outro,
eu vou lá porque eu gosto de igreja que tem oração, e lá o povo ora. Lá eu não vou porque tem tudo isso, mas não tem comunhão. Só que não é esse tipo de igreja que Jerusalém padroniza para nós. É uma igreja simultânea, é uma igreja equilibrada, é uma igreja que se dedica sim à doutrina, ao bom ensino, mas não abre mão da comunhão, está presente na comunhão. É uma igreja forte no culto, o culto é vibrante, o culto é alegre, o culto é expressivo, mas também é uma igreja que vibra de joelho no chão, é uma igreja que coloca o joelho no chão e ora, o povo se reúne para orar. Não é uma igreja descompensada, é uma igreja equilibrada. Nós precisamos ser esse tipo de igreja, é esse tipo de igreja que Deus está formando aqui. E por fim, meus irmãos, a última característica que nós aprendemos da igreja, que a igreja deve ter, é uma igreja missional que aponta para Jesus Cristo. Lucas continua dizendo no versículo 43, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Percebam, a igreja aqui era marcada pelo temor, pela reverência, pelo reconhecimento de Deus, mas eles também eram uma igreja que estava vendo o poder de Deus agindo no meio deles. Então, em nome da boa doutrina, diante dos escândalos que a gente vê aí no meio evangélico com relação a poder, nós não precisamos temer o poder de Deus, nós devemos desejar o poder de Deus no nosso meio. Nós não precisamos, porque quando o poder de Deus estiver no nosso meio, se tem uma coisa que nós não vamos viver, é o que o povo diz ser poder aí ao redor, porque o poder de Deus estava lá, marcando a comunidade de Jerusalém. E eles reverenciavam a Deus, eles reconheciam o poder de Deus. Só que eles eram também generosos. Os versículos 44 e 45 diz: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e as distribuía conforme a necessidade de cada um. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Eles não eram crentes mesquinhos, eles não eram crentes avarentos, eles eram crentes generosos. Sabe o que significa, irmãos? Que o bolso deles também glorificava a Deus. Não era só o culto no domingo e nem o devocional na segunda-feira. O bolso também glorificava a Deus. Aqueles que tinham muito dinheiro vendiam parte dos seus bens e dividiam com aqueles que não tinham quase nada, ou que não tinham realmente nada. E aí, quando surge o socialismo na história, eles usam esse texto aqui para dizer que nós devemos ser socialistas. Só que tem uma diferença. Aqui não é uma opressão do governo, aqui não é uma ordem, aqui é voluntário. É o senso de pertencimento. Não tem nada a ver com socialismo. Tem a ver com pertencimento. É o senso de comunidade. Não tem como eu comer 5 pacotes de arroz lá em casa se o meu irmão não tem nenhum na casa dele. É impossível fazer um churrasco agora lá em casa se eu souber que o meu irmão está passando necessidade. Nós vamos dividir. É esse senso. Comunidade. Pertencimento, não tem nada a ver com socialismo. O contexto aqui não fala de socialismo, fala de igreja, um povo nascido do alto, um povo nascido de novo. Nós precisamos ser marcados pela generosidade, nós precisamos ser marcados pela partilha, porque normalmente como cristãos, quando estamos passando por necessidades, nós recuamos. Eu preciso, e nós nem percebemos que podemos não ter nada e somos avarentos, porque eu preciso, e aí você vai precisando, e só vem vindo, preciso. Só que às vezes você precisa, você ganha 1, 2, mas tem do teu lado aquele que não tem nenhum,
E aí nós partilhamos, porque a dinâmica do reino é assim. É esse tipo de igreja que vai impactar a cidade. Não é uma igreja avarenta. Não é um povo avarento. Não é um povo que quer mais do que precisa. Não. É um povo que partilha tudo que tem. E louvado seja Deus, porque Deus levanta cristãos com dons e talentos para ganhar dinheiro, para serem ricos, abençoados financeiramente, porque eles vão abençoar o reino de Deus. Louvado seja Deus. Então também não é pecado ter dinheiro, não, irmãos. Não é pecado ser rico, ter uma conta bancária gorda, não. Não. O dinheiro só não pode ser o nosso Deus. É o que Jesus disse. Ele não pode ser o nosso Senhor. Nós não podemos servir a Deus e servir ao dinheiro. Não podemos, é impossível. Alguém vai dominar o nosso coração, seja um ou seja outro. Espero que o meu e o de vocês seja o Senhor. E então, o texto diz no versículo 46, todos os dias, essa igreja, que experimentava do poder de Deus, que partilhava do que tinha, continuavam a reunir-se no pátio e no templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração. Irmãos, cultuar para esse povo aqui não era um problema, porque ele se reunia todo dia, no templo e de casa em casa. O culto para eles não era um fardo, era motivo de alegria, e nós precisamos aprender com eles. O culto para nós precisa ser motivo de alegria. Culto não pode ser um fardo, porque se o culto for um fardo, está errado. Pode ter duas coisas erradas. Ou a igreja que nós estamos indo não é uma igreja genuinamente cristã, que não apresenta um culto racional a Deus, ou nós estamos com um problema no nosso cristianismo, porque nós não entendemos igreja, não entendemos o culto, não entendemos nada. Não tem como acordar de manhã com um peso nas costas no domingo e falar, não, ou à noite no sábado, pelo amor de Deus, amanhã tem culto. Não, é impossível. Porque se você está com um problema em viver comunidade aqui na terra, como é que você quer viver comunidade eternamente? Porque esse é o objetivo. Nós caminhamos com Jesus porque Ele nos alcançou para a eternidade com Ele. Então, como viveremos eternamente com Ele, se não queremos viver 1h30, 2 horas no domingo com Ele e com o seu povo? Não faz sentido, essa conta não fecha. Nós precisamos ser marcados pelo desejo de nos reunirmos. Sabe por quê? Porque isso faz parte das marcas de uma comunidade de fé vibrante. Faz parte do DNA da igreja. A igreja de Jerusalém se reunia todos os dias, era no templo e era nas casas, para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor, e isso marcava a cidade. Isso marcava a cidade. E aí eu não vou nem falar da quantidade de culto que tinha lá, né? As diferenças culturais hoje, né? Nós temos um culto em 7 dias. Um culto. Só um. E eles se reuniam todos os dias. Então, o que nós precisamos? Dedicação. Dedicação para ter essa marca da reunião, do culto comunitário. Precisamos nos dedicar para nos reunir e estarmos juntos. Qual que é o resultado disso? Versículo 47. Eles louvavam a Deus e tinham a simpatia do povo. A vida da igreja de Jerusalém, meus irmãos, ela testemunhava o poder do Evangelho e testemunhava a presença de Deus, a presença do Espírito no meio deles. Eles eram testemunhas vivas de Cristo, e a cidade olhava para eles agora com apreço, com simpatia.
Começavam a perceber, nossa, aquele povo ali está ali, né? É diferente. É um povo diferente dos outros, né? Eles gostam de estar junto, eles se reúnem, cantam, louvam. Que coisa linda! Eles eram bem vistos pelo povo de Jerusalém, porque a igreja estava viva na cidade, a igreja estava em movimento na cidade, a igreja estava em ação na cidade. E aí as pessoas da cidade viam a conduta daqueles novos crentes, irmãos, novos crentes, e aí se interessavam pela vida deles. Por que eles vivem como eles vivem? Por que eles são como eles são? Por que eles se dedicam a coisas que para nós não tem valor nenhum, são triviais? Por que eles fazem isso? E aí, diante dessa comunidade, Deus faz o que só Ele pode fazer. Então percebam, o povo se dedica para ser a igreja que Deus deseja, mas Deus faz o que só Ele pode fazer: salvar. Versículo 47, o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O resultado da vida da igreja, da comunidade vibrante, da comunidade dedicada à palavra, à oração, à comunhão, ao partir do pão, ao culto, o resultado de tudo isso, era que o povo começava agora a olhar para o Senhor, e ouviam do Senhor, e o Senhor salvava aqueles que se achegavam. E percebam que não era uma vez ao ano, nem uma vez a cada 1 ano e meio ou 2 anos, era diariamente. Nós não podemos nos acomodar em uma comunidade, em uma igreja que não faz novos discípulos. Isso é sintoma de doença. Nós sabemos sim que igrejas crescem expressivamente porque estão doentes, mas igrejas que não crescem também têm problemas aí. A missão da igreja é fazer discípulos. A igreja precisa ser uma igreja discipuladora, uma igreja proclamadora, uma igreja que aponta para o Cristo que salva. Essa igreja precisa nascer e se formar aqui na cidade de Andradas. Esse é o resultado da dedicação deles. Deus chama a comunidade de fé a viver assim, porque Ele quer salvar aqueles que estão à sua volta. Deus deseja salvar. É uma coisa que Deus não precisa salvar, mas Ele quer. A salvação vem do Senhor, não vem de mim, não vem de qualquer um de nós, vem do Senhor, ela pertence ao Senhor. Então Deus deseja salvar aqueles que se aproximam, aqueles que ouvem a sua voz e que o seguem. Ele vai trazer para o seu aprisco e vai chamar de suas ovelhas. Ele vai se fazer o seu Deus e vai tê-los como o seu povo. A vida da igreja do povo de Jerusalém despertava o interesse das pessoas de conhecê-los mais, de conhecer os seus cultos, os seus encontros, as suas reuniões, de saber o que é que eles pregavam. Que Jesus é esse? Quem é esse Deus? Por isso que a gente não ouviu falar desse jeito ainda não. As pessoas se interessavam e Deus salvava aqueles que iam ouvindo e crendo. E eu quero dizer, irmãos, que as pessoas da nossa cidade, e eu digo como andradense, que eu não tive a minha experiência com a igreja evangélica aos 22 anos na minha conversão. Eu tive experiência com a igreja evangélica aos 14 anos aqui na cidade de Andradas, quando um amigo meu se converteu do rodeio e me levou para a igreja evangélica, na Igreja Universal. E eu tive uma experiência lá. Só que as experiências que a nossa cidade precisa ter são experiências diferentes. A nossa cidade está cheia de falsas experiências com as igrejas. A nossa cidade não precisa experimentar mais
As pessoas estão cansadas de falsas promessas, falsas experiências. Nós precisamos ser uma cidade marcada por igrejas que vivem debaixo do poder de Deus constantemente. Se isso acontecer, as pessoas vão querer saber quem somos, vão querer saber por que vivemos como vivemos. E aí então nós teremos a oportunidade de apontá-las a Cristo. É como eu digo, nós somos mendigos ajudando outros mendigos aonde encontrar o pão. Nós não somos o pão, nem os donos do pão. Nós sabemos quem é o pão da vida. Nós apontamos a Ele, é Jesus. E nós somos marcados pelo poder de Deus no nosso meio. Nós somos marcados. Porque quem poderia, irmãos? Pensa comigo racionalmente mesmo. Quem poderia resgatar homens e mulheres como nós aqui, ó, senão o poder de Deus? Quem poderia curar enfermidades que para Deus, que para as pessoas, para a ótica médica, são impossíveis de ter cura, senão o poder de Deus? Quem poderia arrancar das ruas, das drogas, do álcool, dos vícios, pessoas que transitam conosco aqui semana após semana, senão o poder de Deus? Quem poderia dar filhos a famílias que não poderiam ter filhos, senão o poder de Deus? Quem poderia, meus irmãos, fazer de nós homens e mulheres soberbos e arrogantes, a servos humildes, senão o poder de Deus? Quem poderia, meus irmãos, restaurar casamentos quebrados, fadados ao fracasso, famílias destruídas, senão o poder de Deus? Quem poderia fazer com que pessoas como eu e como vocês, tão distintas, tão diferentes, vivêssemos uma comunhão tão profunda como nós vivemos, senão o poder de Deus? Nós somos marcados pelo poder de Deus. Nós precisamos viver em missão aqui na cidade. Nós precisamos proclamar esse poder. A nossa vida precisa revelar e mostrar este poder. Porque começa com a nossa vida e conclui com o anúncio da vida, da morte e da ressurreição do Cristo que salvou e está formando esta igreja aqui na cidade de Andradas. Nós precisamos nos comprometer em fazer novos discípulos. Jesus nos chamou a isso: vão e façam discípulos de todas as nações. Batizem-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem a eles tudo que eu ensinei a vocês, a doutrina dos apóstolos, porque eu vou estar com vocês todos os dias, até o final dos tempos. Se nós seguirmos proclamando a esse Cristo, vivendo esta igreja, aqui na cidade de Andradas, nós podemos descansar o nosso coração, porque o Senhor acrescentará os que serão salvos no nosso meio. Mas é essa a igreja, irmãos. É essa a igreja. E aí eu quero concluir refletindo com vocês. Qual é a igreja que nós temos sido aqui na cidade? Qual é a igreja que nós temos vivido aqui na cidade? Como é que você, meu irmão e minha irmã, agora, uma reflexão, uma avaliação pessoal, como é que você se caracteriza como igreja aqui na cidade? Como é que os teus vizinhos te veem? Como é que os teus familiares te percebem? Como é que os teus colegas de trabalho te enxergam? Como é que os teus filhos, a tua esposa te percebe? Como é que aqueles que estão à sua volta semanalmente, quinzenalmente, mensalmente ou diariamente percebem você?
qual é a igreja que nós estamos sendo aqui na cidade. Talvez nós não estamos sendo a igreja que Jerusalém formou. Talvez nós precisamos de arrependimento. Talvez nós precisamos de mudanças. Talvez não, com certeza. Com certeza nós precisamos de mudança. Se você, assim como eu, enxerga que nós, como comunidade de fé, precisamos de mudança, que a partir de hoje nós possamos nos dedicar a viver estas marcas aqui. Que as pessoas da cidade possam olhar para nós e ver que nós estamos aqui sim, como uma igreja dedicada, como uma igreja unida, como uma igreja vibrante, como uma igreja amorosa, como uma igreja serva, como uma igreja discipuladora. Que as pessoas da nossa cidade possam começar a perceber isso em nós. Que o Senhor atraia pessoas pela vida e pela mensagem. Porque Deus quer usar, meu irmão e minha irmã. Guarda isso aqui no teu coração hoje. E se você não entendeu nada do que eu falei, leva isso aqui para sua casa hoje. Deus quer usar a minha e a tua vida. A minha e a tua vida. Para alcançar aqueles que estão à nossa volta para Cristo. Deus quer usar a minha e a tua vida, para que aqueles que estão à nossa volta possam se aproximar de Cristo. Não tem a ver com egolatria. Eu não quero que as pessoas sejam como eu, quero que as pessoas pareçam com Jesus. Eu não quero que as pessoas creiam em mim, eu quero que elas creiam no Cristo, que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou pelos seus pecados. Eu não quero que ela se adentre a um sistema religioso, eu quero que ela ande com Jesus, que ela seja parecida com Jesus, que ela comunique a glória, o poder e a vida de Jesus no nosso meio. Deus quer usar a minha e a tua vida para isso, meu irmão e minha irmã. Se dedique, assuma a sua responsabilidade como discípulo de Jesus, como parte desta comunidade de fé. Abrace essa causa, e que todos percebam que sim, nós estamos aqui, e que é essa a igreja que Deus está formando na cidade de Andradas. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Nós temos um Deus que atua poderosamente por meio de pessoas tão imperfeitas e comuns como nós. Aqui temeremos. Do que você tem medo hoje de ser igreja? O que rouba você de ser essa igreja? O que é que tira de você o prazer e o desejo de viver a igreja? Reflita sobre isso e coloque diante de Deus junto comigo em oração.